Olá pessoal, aqui é Marcos Povos, eu sou procurador do Estado de Sergipe, lotado no Núcleo Trabalhista, integrante da PGE Sergipe. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante que acaba afetando o próprio Estado, que é a questão relativa à revelia e à confissão. Primeiro, uma diferença com relação à revelia e à confissão, ainda dentro do processo geral, da teoria geral do processo. Revelia é a ausência do réu para se defender. Já a confissão é a reputação de todos os argumentos da inicial serão reputados como válidos, argumentos de matéria de fato. Então nós temos aqui uma grande separação. Na revelia, o réu, que aqui a gente vai chamar de reclamado, ele não comparece para se defender, ou ele não aparece, ou não apresenta a defesa. Isso que a gente chama de contumácia do réu, ou a absolvição de instância. Já no caso da confissão, é um dos efeitos da revelia. Quando o reclamado não comparece para se defender, diversas consequências surgem. A primeira delas é que ele não será mais intimado para nenhum ato. E outra grande consequência é a confissão quanto à matéria de fato de tudo que foi alegado pelo reclamante. Porém, a partir da reforma trabalhista operada em novembro de 2017, nós tivemos uma nova conformação da revelia, muito para se adequar ao processo civil. É interessante notar que o histórico com relação a esses dois processos, o processo do trabalho e o processo civil, o histórico era que o processo civil ele sempre evoluiu a reboque do processo do trabalho. Porém, o que nós estamos vendo nessa primeira década ou segunda década do novo milênio, é que o processo do trabalho começou a trazer algumas informações do processo civil, o que te chama de civilização do processo do trabalho. E um deles é a revelia. O artigo 844 da CLT foi modificado para abarcar outras hipóteses em que a confissão, que é a principal consequência, não é operada no sentido de quando ocorre a revelia. Um primeiro ponto é quando houver direitos indisponíveis. E esse é um ponto muito importante porque, em regra, os direitos e obrigações do Estado, de certa forma, são indisponíveis. E por conta disso não se operaria nenhum efeito da revelia quanto à obrigação estatal. O ponto importante é que quando o Estado está numa relação de trabalho ou de emprego, ele funciona como um verdadeiro empregador. É claro que os princípios constitucionais de legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência continuam aparecendo dentro dessa relação. Só que há ainda um viés um pouco privatística acerca desta relação entre empregado e empregador. Por conta disso, o TST tem posição sedimentada que esta relação, algumas prerrogativas de fazenda pública em se tratando de contratos, não são possíveis. Por exemplo, no contrato administrativo geral, é possível a rescisão unilateral do contrato por parte da administração pública. Numa relação de emprego entre o Estado e o empregado público, não é possível essa rescisão unilateral, principalmente fruto da garantia do emprego operada pelo princípio da impessoalidade. Porém, em se tratando de direitos indisponíveis, o que ele diria, de certa forma, a confissão da revelia, o TST vem entendendo que isso não é possível dentro das relações de emprego com o Estado. Assim, as relações ou os direitos entre Estado e empregado não seriam indisponíveis, porque não estamos dentro do viés coisa pública ou bem público. Um outro ponto importante é que houve uma modificação também no artigo 844 para dizer que, havendo pluralidade de réus, uma defesa acaba ajudando a outra. Ou seja, se na eventual terceirização, se a primeira reclamada, ou seja, o empregador, ele eventualmente for revel, e se o Estado realizar a defesa do Estado, a argumentação estatal acaba sendo utilizada para a argumentação também desta reclamada, o que acaba mitigando a revelia e a confissão. Um outro ponto importante é que não se declarará esses efeitos se houver uma ausência de um documento indispensável. Isso é muito importante porque em grandes processos, por muitas vezes, estão discutindo acordos e convenções coletivas. Em algumas circunstâncias, o acordo e a convenção coletiva não está presente no processo. Então, este foi um ponto muito relevante trazido do processo civil e acabou auxiliando também a defesa estatal. A partir destas circunstâncias, nós temos um último caso, que é quando o pedido for inverossímil. E aqui há uma particularidade
porque esta inverossimilhança é quando se tem pedidos que são incompatíveis com a própria lógica trabalhista ou com a própria lógica da realidade, né, posta. Ou seja, horas extras incompatíveis com a própria necessidade física de descanso do empregado, né, salários, né, que eventualmente não são pagos ou são cobrados, mas que estão em desacordo com o que a própria legislação diz. Então, havendo períodos inverossímeis, não se aplicaria também o reflexo da confissão. Já um outro ponto muito importante para poder a gente finalizar é a modificação também no parágrafo no artigo 844, que diz que, ainda que ausente o reclamado em sede de audiência, mas apresentada a defesa, não se opera a confissão. E por que esse ponto é importante? Porque houve uma certa celeuma quando da edição desse parágrafo. A celeuma era a aplicação da revelia ou a aplicação ou não há aplicação da confissão. Em verdade, a revelia ocorre, porque a revelia é a ausência do reclamado para se defender. Se o reclamado não comparece à audiência, ele está ausente, logo ele é revel. Porém, apresentada a defesa, mesmo que seja em sede virtual pelo PJE, apresentada a defesa, a revelia ocorre porque o reclamado não se apresentou, porém a confissão não ocorre, porque o juiz vai ter que analisar a defesa e os documentos ali traçados. Portanto, ainda existe a possibilidade dentro do processo de trabalho de que se opere revelia, mas não se opere a confissão, desde que o reclamado apresente a defesa, mesmo não comparecendo em audiência. Esses são alguns pontos que a gente gostaria de tratar aqui, que são novidades que acabam gerando reflexo dentro da administração pública, e estaremos aqui abertos em outra oportunidade. Abraço.